Ok, vamos então dar início à nossa aula de hoje, dia 3 de dezembro. E como de costume, eu vou perguntar se há alguma dúvida sobre o desenvolvimento dos trabalhos, quer seja do artigo, quer seja da dissertação. E se calhar perguntava-vos ou pedia-vos que falassem, pronto, no caso de terem dúvidas, em vez de estar a digitar, porque isso demora mais tempo. E se calhar a dúvida não fica tão bem explicada. Professora, boa noite. Boa noite. Márcio, segundo ano. Sim. Professora, a minha dúvida é com relação à proposta de investigação. Uhum. Lá, em um dos itens do slide da primeira aula da senhora, fala sobre inserir o índice preliminar da proposta da dissertação. Esse índice é da proposta de investigação ou já é da dissertação? É da dissertação. Da dissertação. É um item à parte, então. Sim, no fundo vamos dizer que a vossa proposta, quando estiver já mais robusta, e eu não acredito que neste momento vocês, se calhar nesta fase até já conseguem na vossa cabeça começar a olhar para o vosso trabalho de uma forma, de uma visão de helicóptero de cima, não é? E começam a ver de que maneira é que ele vai estar organizado, o que é que vocês vão colocar dentro de um determinado capítulo, o que é que vão colocar dentro de outro capítulo, e são capazes de me mostrar, já através desse, e eu vou ver se consigo desligar estes pis todos, bem, vou fechar isto tudo, que é pronto, não lá, desliga, ele não se desliga, ok, pronto. Portanto, estava eu a dizer então que nesta fase, mesmo que ainda seja algo muito incipiente, vocês já conseguem de alguma maneira ter uma visão global daquilo que vocês vão fazer. Sabem qual é o vosso ponto de partida, sabem onde querem chegar e já começam a imaginar de que forma vocês vão chegar às vossas metas e aos vossos objetivos. E na vossa cabeça já começa também a ficar mais ou menos organizado quantos capítulos vai ter a vossa dissertação e de que é que vocês vão falar em cada um desses capítulos. E então será essa estrutura que neste momento está na vossa cabeça que eu quero que vocês me apresentem. Mesmo que não seja a estrutura final. Eu não me importa que depois, quando vocês acabarem a vossa dissertação, vocês mudem a estrutura toda. Agora, o que eu quero é obrigar-vos a começar já a pensar como é que as peças do puzzle se vão articular umas com as outras. O que é que vocês vão pôr no primeiro capítulo? O que é que vocês vão incluir na revisão da literatura? Quando chegarem à parte do desenho da investigação, se é um estudo de caso, como é que vocês vão apresentar o estudo de caso? Enfim, que isto tudo, portanto, que as peças do puzzle comecem a ficar ligadas na vossa cabeça. Então será esse índice, mesmo que ainda provisório e que possa ser totalmente alterado em janeiro, me seja apresentado, que é para eu ter uma ideia do que é que está neste momento dentro da vossa cabeça. Ok? Ok, Portanto, obrigado, professora. Isto significa que todas as propostas de dissertação, e estou a falar sobretudo para os alunos do segundo ano, cujo trabalho eu espero que seja bastante mais profundo e desenvolvido do que a dissertação dos alunos do primeiro ano, portanto eu espero que as propostas de dissertação dos alunos do segundo ano tenham então 2 índices, isto é, se a proposta tem mais de 20 páginas, vocês sabem que um relatório longo deverá ter no início o índice desse relatório, que é para o leitor ver em quantas partes ou como é que está dividido e organizado o texto que ele vai ler. E acontece que uma das partes desse texto é precisamente o índice que o autor espera que a sua dissertação tenha na sua versão final, mesmo que nesta fase a gente saiba que é provisório. Estão a perceber a ideia? Sim, professora, ficou bem claro.
Ok, portanto, isto em particular para os alunos do segundo ano. Para os alunos do primeiro, se conseguirem chegar a esta fase, tanto melhor. Se não conseguirem, pronto, não há problema, não é? Porque, como eu vos disse, para os alunos do primeiro ano, os meus critérios de avaliação serão bastante mais suaves, ok? Pronto. Até porque Professora, sim, mais uma dúvida. Força. A proposta de investigação, a gente deverá encaminhar no dia 10, a primeira fase, né? E no dia 5, a proposta definitiva. Sim. Essa primeira fase, além de postar no Moodle para avaliação, deve ser encaminhada também para o orientador? Sim, exatamente. Pronto. Em particular para os alunos do segundo ano, antes de me entregarem a proposta no dia 10, eu recomendo vivamente que vocês enviem para os vossos orientadores, lhes digam que têm que entregar essa versão no dia 10 e que gostavam de ter o feedback deles, em particular sobre o conteúdo, ok? Porque vocês devem imaginar, e eu não percebo de todas as matérias. Há matérias, pronto, em que eu vou percebendo um bocadinho, mas há outras matérias que são específicas de determinadas áreas e que eu não estou habilitada a comentar. Portanto, portanto, eu vou cingir-me mais ou sobre a forma ou sobre a parte do desenho da investigação e não tanto sobre as referências bibliográficas que vocês estão a usar ou sobre os conceitos, se calhar, propriamente ditos, não é? Portanto, vamos supor que é algo muito específico na área da economia, eu não estou habilitada a comentar. Enfim, portanto, a parte de conteúdo, vocês deverão pedir já aos vossos orientadores para vos para darem uma leitura, para vocês se sentirem mais seguros relativamente àquilo que estão a fazer. E também porque eu acho que, da vossa parte, vocês têm todo o interesse em envolver o orientador, em corresponsabilizar o orientador em relação ao trabalho que vocês estão a desenvolver. Portanto, é bom que ele comece desde já a ser envolvido em todas as etapas de desenvolvimento do vosso trabalho. Ok? Certo. Ok. Mais dúvidas? Aline. Ok. Tem dúvidas hoje. Professora, eu não entendi as variáveis da investigação. Ok. Pronto. Então é assim, quando vocês estão a fazer um trabalho de investigação, vocês querem normalmente, não quer dizer que não haja exceções, mas normalmente querem ver se A tem influência em B. Portanto, se A tem impacto em B. Ok? Este A e este B são as variáveis da investigação. E há variáveis que são dependentes, o que significa que aquilo que acontecer noutras variáveis vai ter impacto nesta variável dependente. Portanto, se a variável A depende de B, então estamos a ver que quando B se altera, vai ter alguma consequência em A, porque há uma ligação entre as duas, ok? Portanto, mas esta é a ideia que vocês têm inicialmente. Vocês têm a ideia de que se mexerem em B, isto vai fazer algum tipo de reação em A, seja lá o que isto for. Seja lá uma abordagem pedagógica e o sucesso dos alunos, seja a emissão de gases ou de dióxido de carbono para a atmosfera e o aumento da poluição na Terra. Estão a ver? Portanto, pode ser qualquer coisa. Pode ser a distribuição de contentores para o lixo ou para a separação do lixo. Isto, ou melhor, o comportamento das pessoas pode ter impacto no aumento da separação do lixo seletivo. Estão a ver? Estamos a falar de variáveis que podem ser qualquer coisa. E, portanto, temos sempre uma variável dependente e uma variável independente. Esta é a relação habitual. Mas é claro que um investigador
nunca deve descurar a possibilidade de existirem outras variáveis que não foram inicialmente previstas, mas que possam ter algum tipo de influência no resultado final da variável dependente. E vocês lembram-se de eu vos ter contado o exemplo das abordagens pedagógicas e da turma de mestrado da assessoria e o sucesso dos alunos do mestrado da assessoria. Lembram-se de eu ter referido isto, em que eu disse-vos que poderia eventualmente estudar se uma determinada abordagem pedagógica tem impacto no sucesso dos alunos da turma de mestrado da assessoria. E depois disse, e sim, eventualmente esta abordagem pedagógica vai ter impacto nestes alunos. Mas depois também vos disse que eu não poderia descurar que esta turma é uma turma sui generis, é uma turma diferente, específica, uma vez que os alunos saíram do seu ambiente natural, estão deslocados da família durante 2 ou 3 semanas, que estão num país estrangeiro, muitas vezes, em alguns casos, eventualmente, até seria a primeira vez que esse aluno viajaria, e é provável que estas circunstâncias também possam ter algum impacto no sucesso ou insucesso do aluno, percebem? E eu posso não estar a considerar essa variável no início, mas eu, enquanto investigadora, e quando estiver no momento de verificar ou não verificar as hipóteses, ou estiver a ver os resultados dos alunos, eu posso dizer, ok, isto parece ter sido por causa desta abordagem pedagógica, mas eu não me posso esquecer que esta turma tem umas circunstâncias diferentes das turmas habituais deste mestrado. Percebem? Portanto, o investigador terá sempre que estar aberto e a procurar explicações para os resultados que obtém, mesmo que ache que aquilo, pronto, é por causa de B, mas eventualmente pode haver um C e um D que não foram inicialmente previstos, mas que possam ter impacto na variável A. Ok? Portanto, isto é variável dependente e independente. E professora, não existe então nenhuma investigação sem variável. Ela existe, sempre ela vai existir. Por exemplo, eu observo no meu projeto de dissertação, agora, a senhora falando sobre isso, a possibilidade de já encontrar algumas variáveis, certo? Mas no artigo eu não consigo reconhecer ali no que eu estou propondo, que a gente está propondo de investigação, uma variável. Porque a gente vai usar, por exemplo, vai falar sobre a internacionalização do ensino. A motivação para que essa internacionalização seja feita entre o IFMS e as outras instituições. Eu não consigo identificar ali qual seria a variável nesse caso. Exatamente. Por acaso, até existem variáveis. A motivação é variável independente e a internacionalização é variável dependente. Portanto, estou a ouvir mal, está muito ruído. Alina, não consigo ouvir. Está a fazer feedback. Ok. Ok, pronto. Ups. Deixa-me ver se há aqui alguém que ainda tenha... Não, parece que estão todos desativos de som. Ok, experimenta agora. Pronto. Então eu estava a dizer, nesse caso, aquilo que me está a dizer, as variáveis estão aí muito claras. O que é que tem impacto em quê? A motivação, ou os fatores relacionados com a motivação, porque a motivação pode desmontar a motivação em vários fatores. Ora, deixe-me cá outra vez pôr aqui. Vou-vos pôr aqui. Bem, vou-vos partilhar aqui a tela. Vamos cá ver. Onde é que está aqui? Compartilhar a tela. Ok. Pronto, então vamos ver aqui. Ok. Se eu consigo. Pronto.
Ai, isto às vezes é difícil. Escrever à mão é muito mais rápido. Pronto, então mas aquilo que eu quero mostrar. Pronto, estamos a falar na motivação. Vamos supor que estes 4 A's fazem parte da motivação. E a motivação pode ser muitas coisas. Pode ser visibilidade, pode ser reconhecimento, pode ser status, pode ser aquilo que vocês quiserem. E o que estamos a dizer é que estes fatores têm impacto no outro fator. Portanto, mesmo que eu diga motivação, a motivação pode ser subdividida em vários fatores. E eu posso operacionalizar a motivação em várias coisas. Então, como eu estava a dizer, ok, este vai ser o reconhecimento da instituição a nível internacional, este pode ser um status até a nível interno, este pode ser até uma atração de alunos, enfim, seja o que for, não é? Então, está aparecendo eu no vídeo não, né? Ok? E esta aqui é a internacionalização. Portanto, eu estou a dizer que esta internacionalização depende destes fatores de motivação. Estes fatores de motivação são as minhas variáveis independentes. E quando eu estiver a fazer a minha revisão de literatura, eu vou ter que ver, portanto, como eu estava a dizer, estes 4 correspondem à motivação. Aqui uma coisa maior. Ok, vamos pôr aqui. Vamos supor que aqui dentro deste retângulo azul eu tenho escrito a palavra motivação. E aqui tenho motivação 1, motivação 2, motivação 3, motivação 4. Quando eu estou a fazer a minha revisão de literatura, eu vou ter que ver o que é que eu entendo por motivação e de que forma os vários autores operacionalizaram a motivação. Ok? Se isto depois vai dar origem a um questionário ou um guião de entrevista, eu vou ter que ver, à medida que eu vou lendo e vendo de que forma é que os autores operacionalizaram a motivação, e eu vou ver, ok, se eles operacionalizaram e construíram um questionário, como é que eles, que perguntas é que eles fizeram para esta motivação 1? Ok, então vou tomar nota de todas as perguntas. Ou então para esta motivação 2, como é que operacionalizaram? Que perguntas fizeram? Ok, vou também tomar nota sobre isto. E para esta a mesma coisa e para esta a mesma coisa. E será a partir desta informação que eu depois vou elaborar a minha ferramenta de recolha de dados, seja ela o questionário, seja ela a entrevista. Mas temos sempre aqui 2 variáveis, mesmo que aparentemente elas lá não estejam, mas elas estão, sobretudo nos trabalhos empíricos, ok? Agora, estou aqui a tentar pensar numa coisa onde elas não sejam assim tão visíveis, e eu tenho aqui alunos que se calhar devem estar a pensar, ok, mas eu no meu trabalho eu não vejo estas variáveis, elas podem não ser claras. Por exemplo, há aqui alunos, não sei se estão aqui online ou não, mas há aqui alunos que vão apenas fazer, e eu penso que para o artigo, uma revisão da literatura e fazer uma síntese daquilo que foi estudado até este momento sobre um determinado tópico. Eventualmente, no fim, até podem sugerir um modelo de análise ou uma estrutura que depois não vai ser aplicada na prática, porque o objetivo deles é fazer uma síntese do que foi feito até agora. Neste caso, eu não encontro aqui, ou não é muito evidente, estas variáveis, mas não são muito evidentes pelo simples facto destes alunos se ficarem pela revisão da literatura, pela síntese dos trabalhos que foram efetuados até este momento. Porque se eles quisessem ir para o terreno, de certeza que já voltavam a encontrar as variáveis dependentes e independentes. Portanto, eu estou a dizer que neste caso destes grupos, destes alunos, eventualmente estas variáveis não são muito explícitas, mas precisamente porque eles ficam apenas pela síntese dos trabalhos que foram feitos até este momento.
Ok? Ok, obrigada, professora. Mais dúvidas? Não há mais dúvidas? Professora, Sim. Márcio, segundo ano. Professor, Ok. Então vamos lá, Márcio. professor, Professora, eu estou na Bion, aí eu encontro um artigo interessante, e ponho a ler e utilizar algumas citações desse artigo. Aí, o autor desse artigo citou um outro autor, que eu achei muito interessante a citação dele. Como que eu faço para utilizar a citação desse outro autor? Em primeiro lugar, se encontrou um autor citado por outro autor, o que vai ter que fazer é tentar procurar o autor original. Ok? Este é o primeiro esforço. Certo. Depois, se de todo não conseguir, então vai ter que referir no seu trabalho que o autor Sequeira, citado por Afonso, tal. Portanto, tem sempre que referir a fonte de onde encontrou essa citação, mesmo que seja um autor a citar o outro autor. Okay? Entendi. Tem que referir os dois como fonte. Okay? E aí, como que vai para a bibliografia, para a referência bibliográfica? Vão os dois. Vai os dois, né? Sim. Tá ok. Quem cita Obrigado. e o citar. Ok. Agora, atenção, que um trabalho de investigação que tenha mais do que 10% de referências a dizer o autor B citado pelo autor A não é bem visto. Okay? Isto só demonstra que o aluno não foi atrás da citação original. Eu sei que dá trabalho, mas é preferível ir atrás da citação original. A pergunta minha é no sentido, hoje mesmo eu estava mexendo no trabalho e encontrei essa citação do autor, só que eu fui atrás, aí é um livro, o livro é muito caro. Pronto, essa aqui é a B12. Okay. Então não compro o livro, pronto. Mas só para dizer que não fiquem pelas citações de citações. Tá ok. E mesmo em trabalhos de investigação, devo-vos dizer que é mais valorizado a utilização de artigos do que de livros. Portanto, sempre possível, vão atrás de artigos e não tanto de livros. E os livros, eu explico porquê. O livro demora muito tempo a ser publicado. Demora 3 anos, 2 anos, demora muito tempo a escrever o livro, depois a publicar, a rever, etc. Não é? E, portanto, quando o livro sai, ele já leva sempre uns 3, 4 anos de atraso. O artigo costuma sair mais rapidamente e, portanto, o artigo está sempre mais atualizado do que um livro. E dependendo das áreas, isto pode ser muito importante, dependendo das áreas. Professora, e a gente pode utilizar outras dissertações, trabalhos acadêmicos? Pode. Pode, Exatamente. Né? Agora, pronto, eu não sei que trabalhos académicos é que vocês vão utilizar, claro que podem, não é? Mas atenção que os trabalhos académicos variam entre 11, 12 em 20 e 18, 19. E todos podem estar disponíveis. E vocês podem estar a utilizar uma dissertação que teve um 11 ou um 12 como sendo o melhor trabalho do mundo. E, portanto, vocês têm sempre que adotar uma postura muito crítica em relação a esse tipo de fontes. Porque elas podem ser muito boas, mas também podem ser menos boas. É preciso ter cuidado com isso. Ok, obrigado, professor. Agora, alguns alunos, sobretudo os alunos, eu não sei se têm mais perguntas. Professor, eu. Sim. Então, força. Junto com a proposta de investigação, fala para mandar um formulário assinado pelo orientador. Sim. Qual formulário que é esse? Eu olhei no Moodle, tem 2 anexos, mas os 2 tratam a respeito da dissertação quando ela já está pronta para ser apresentada.
Aí eu fiquei sem saber qual que era o formulário. Ok, eu vou ver então. Se calhar coloquei 2 vezes o mesmo. Nada, o orientador. Ok, eu vou ver então isso, está bem? Tá bem, obrigada. Ok. Mais dúvidas? Pronto, então eu tenho aqui alguns comentários. Os alunos do segundo ano já devem ter dado conta que hoje começaram a receber os meus comentários sobre os vossos artigos. E há aspectos que são transversais a vários trabalhos. Portanto, cada um recebeu, ou está a receber, que eu ainda não vi todos, faltam-me 2 trabalhos, os comentários individuais, mas eu já dei conta daqui de algumas falhas que são transversais. Quer dizer, nem todos têm estas falhas, mas há mais do que um que tem estas falhas e, portanto, eu vou dizer. Uma das falhas é quando vocês introduzem transcrições no vosso artigo. Portanto, as transcrições são aquelas frases onde vocês põem aspas e depois indicam o número de página. Há trabalhos onde vocês, portanto, os autores, estão a colocar as transcrições sem uma frase que introduz essa transcrição ou sem um comentário no fim. E tenho alguns trabalhos onde tenho páginas apenas com transcrições. Ora, começa com aspas, fecha aspas e autor, parágrafo seguinte, abre aspas, transcrição, fecha aspas, autor e por aí adiante. Isto não é um trabalho científico, isto é um trabalho de processamento de texto, é uma cópia, é eu ter o livro ao lado e estou a digitar no meu artigo aquilo que está no artigo ou no livro que eu estou a ler. Isto é um trabalho de processamento de texto e isto vale 0. Atenção a isso. Portanto, eu não quero trabalhos de cópia, de processamento de texto. Quando vocês decidem que há uma frase de um autor que tem que colocar no vosso texto, seja porque é uma frase emblemática, seja porque vocês não conseguem dizer aquilo de outra forma, enfim, seja por que motivo for, vocês têm que contextualizar essa frase. Ou seja, vocês dizem, há um aumento enorme de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, tal como diz o autor A, e abrem aspas, transcrevem e fecham aspas. Ora, quando eu digo desta forma, eu estou a usar a transcrição para apoiar a minha afirmação, ok? Portanto, não estou a usá-la de uma forma isolada, mas estou a usar a frase do autor que eu acabei de ler como uma maneira de me apoiar, de apoiar as ideias que eu quero evidenciar. Ou então, podem começar a frase, o parágrafo, dizendo, de acordo com o autor A, abrir aspas, a frase toda e fecham aspas. Como se pode ver, através da frase anterior, aquilo que se entende por tal, e explicam por palavras vossas. Quer de uma maneira, quer de outra, a frase não ficou ali sozinha. Já não é apenas um mero exercício de processamento de texto, mas é ou um suporte, uma evidência para vos ajudar no vosso raciocínio, ou é algo de tal maneira especial que vocês no fim acabam por ter que a comentar. Portanto, mas nunca deixar a frase totalmente sozinha, pendurada no meio do artigo. Este é um aspecto crucial, ok? Portanto, ou fazem uma introdução ou fazem comentários à frase. Outro aspecto também que tem a ver com a forma como escrevem. Sim, diga. Essa é uma dificuldade que eu estou vendo em vários artigos. Eu pego um artigo e ele fala assim, segundo fulano de tal, tudo entre aspas, e ele termina a frase aí, ele não dá a opinião dele. Então eu não posso aproveitar nada, porque é uma citação só de um outro e não do autor. Aí depois eu vou ler, isso aqui é interessante, mas ele escreve, segundo fulano, tal, e fecha. Ele não opina.
também não posso usar nada. Porque eu teria que usar o comentário dele em cima da citação, né? Pronto. Se está a ler artigos ou trabalhos onde esse autor não comenta, não opina, então se calhar essa fonte não é das melhores. Pois é, aí não descarto, porque não aproveito nisso, né? Tá Claro, ótimo. vocês têm que também ser críticas em relação àquilo que estão a ler, não é? Nem tudo aquilo que está disponível tem qualidade. Portanto, atenção a isso. Outra coisa, não se esqueçam que um artigo é uma história. Vocês estão a contar uma história. E tal e qual como se fosse os Três Porquinhos, não sei se no Brasil estas fábulas para as crianças se passavam ou não, mas pronto. Vamos supor a Alice no País das Maravilhas, ou os Três Porquinhos. Isto tem uma história. E há um enredo, e há uma ligação entre as frases, há uma ligação entre as ideias, há um encadear de ideias. Acontece que em alguns dos trabalhos que eu li hoje, esta história não é contada desta forma. Isto é, as frases são deitadas para dentro do artigo sem haver uma ligação entre os parágrafos. Muitas vezes, um parágrafo é uma frase. Um parágrafo, uma frase, um parágrafo, uma frase, um parágrafo, uma frase. E isto não é contar uma história. Atenção a isso. Tem que haver uma ligação entre as secções. Se temos uma secção grande com várias subsecções, então nós também temos que fazer a ligação entre a secção grande e as subsecções que a compõem. Okay? De forma a que quem vai ler perceba logo no início de que é que aquilo vai tratar. Eu vou introduzir aqui uma palavra, mas é preciso que vocês tenham atenção o contexto em que eu a vou introduzir. As secções ou os capítulos podem ter uma introdução. Não é a introdução do trabalho. Essa está à parte, é um capítulo à parte. Esta introdução que eu estou a falar das secções ou dos capítulos pode ser uma mera frase, mas será uma frase que vai introduzir o leitor naquilo que vai acontecer a seguir. E eu, enquanto leitora, já fico preparada para o que vou ler a seguir. Ok, estamos a falar de uma secção qualquer grande que vai ser composta por 3 ou 4 subsecções. Se eu colocar uma frase introdutória em que eu explico ao leitor o que é que ele vai encontrar naquela secção e quais são as partes que a compõem, eu já sei, enquanto leitora, o que é que vou encontrar. Porque em alguns momentos eu senti que estava a ler as secções, vamos supor, é um artigo grande, a revisão da literatura já vai com 9 ou com 10 páginas, e de repente eu começo a ler, ok, a revisão da literatura, e tenho essas 9 ou 10 páginas divididas em 4 ou 5 secções. Mas não houve nada que me explicasse inicialmente porquê aquelas secções. Porquê, de repente, comportamento organizacional ou motivação ali no meio? O que é que faz com que uma coisa esteja ligada à outra? O que é que levou o autor daquele artigo a colocar aquelas duas subsecções uma junto à outra? Ou qual é a relevância daquelas subsecções no trabalho completo que os autores querem desenvolver? Percebem? Se calhar, isto que eu estou a dizer, só vão conseguir fazer na última entrega, quando o artigo estiver já completo, quando vocês conseguirem ver a história toda. Então aí já vai ser mais fácil criar esta ligação entre as várias partes do artigo. Mas eu já estou a deixar o alerta para que isso depois aconteça, ok? Portanto, vocês têm que ler do princípio ao fim e ver se a história faz sentido, se o enredo está bem desenvolvido, ou se há ali partes que parece mais uma colagem de pedaços de texto que foram retirar de outros trabalhos e não tanto uma história contada por vocês. Ok? Doutora, só Sim. uma última dúvida. A gente está falando aqui no chat sobre a entrega da primeira fase, que é 20 de dezembro. Sim. Eu entendi aqui que na primeira fase a gente vai mandar um artigo com todas tudo que ele precisa ter. Tudo ali tem que estar um artigo praticamente pronto para a senhora olhar e devolver para a gente
ajustar o que precisa ser ajustado e entregar dia 15, é isso? Ora bem, vocês estão-me a falar no artigo e eu pensava que para os alunos do... Isto é primeiro ou segundo ano? Primeiro ano. Quem me está a falar? Aline. Eu sei, mas é primeiro ou segundo ano? É primeiro ano. A Aline é primeiro ano, ok. No dia 20, isso que me está a dizer é para o artigo ou é para a dissertação? A dissertação. Ah, ok, ok. Então não é artigo, agora de repente... Como eu falei artigo, mas sem projeto. Ah, ok. Ai, de repente assustou-me, não é? Então diga-me lá agora novamente qual é a pergunta. Eu vou... Eu vou entregar o projeto com toda a estrutura dele já desenhada, toda a introdução, o desenvolvimento, tudo ali no que a senhora pontuou que precisa ter no projeto, mas ele vai como um rascunho para a senhora. Exatamente, exatamente. E depois ela devolve para a gente afinar o que precisa ser afinado e entregar dia 15. Exatamente, é isso mesmo. Tá. Uhum. Exatamente. É isso Okay. mesmo. Obrigada. Pronto. Outra coisa, eu sei que a Sílvia está a dizer que não tem orientadores, mas eu vou já explicar eu vou já ver o que é que eu tenho no chat, porque eu ainda tenho aqui mais um aspecto a referir. Tem a ver com as referências bibliográficas. E eu vi também que em alguns trabalhos vocês ainda não sabem como se faz a apresentação de uma referência bibliográfica no fim do trabalho. Algumas regras básicas. Todas as referências bibliográficas, ou se quiserem chamar bibliografia, não é exatamente a mesma coisa. Eu também vou tomar aqui nota que é para vos dizer qual é a diferença. Portanto, mas tanto faz que sejam referências bibliográficas ou bibliografia, a forma como ela é apresentada no trabalho é sempre da mesma maneira. E então, o que é que tem que aparecer na referência bibliográfica? Em primeiro lugar, tem que aparecer a origem, a entidade, a pessoa que fez aquele documento, o documento que vocês acabaram de citar no vosso artigo ou na vossa dissertação. Portanto, eu não estou a dizer que é a pessoa, eu estou a dizer que pode ser a pessoa, o organismo, a entidade que elaborou, que fez o documento. Em segundo lugar, aparece a data em que o artigo foi tornado público, ok? E em terceiro lugar, seja para que tipo de formato, seja para que tipo de documento for, o título do documento aparece sempre. Portanto, em primeiro lugar, temos a entidade, o organismo, a pessoa que emitiu ou que fez, ou que é o autor daquele documento, a data do documento e o título do documento. Estes são 3 elementos essenciais. A seguir, vai aparecer o formato do documento, seja ele livro, capítulo de livro, página web, artigo de revista, etc. Portanto, depois vai depender do tipo de documento, mas estes 3 elementos que eu acabei de vos referir inicialmente, eles aparecem sempre, e sempre por esta ordem, ok? Não esquecer isso. Eu vi em trabalhos onde eu apenas tinha o organismo ou a entidade, a data e o link para onde estava esse documento. Faltava o título do documento. No Moodle, eu penso que tem, logo no início, um documento onde vos explico de que forma devem apresentar as referências bibliográficas. E já agora, qual é a diferença entre referências bibliográficas e bibliografia? Vocês sabem? Professora? Sim. E quem está utilizando o Zotero, existe a possibilidade dessas referências sair corretas? Existe a possibilidade, vocês têm é que ver se carregaram corretamente a obra para a base de dados, se têm lá os dados todos completos, e no fim, apesar de vocês confiarem no Zotero,
E eu recomendo que no fim vocês olhem para as vossas referências bibliográficas e vejam se não houve nenhum erro, porque o erro pode estar no carregamento da referência para a base de dados. Supondo que vocês, em vez de chamar a capítulo livro, chamaram artigo, ora, os campos que vão ser utilizados na introdução, no artigo ou na dissertação, já vão ser outros e, portanto, a referência vai sair errada. Portanto, vocês têm que ter sempre isso em atenção. Confiar, mas desconfiando, porque se a base de dados não estiver correta, o resto vai sair tudo errado. Ok. E também eu vou perguntar, sabem qual é a diferença entre referências bibliográficas e bibliografia? Ninguém responde, se calhar... Eu não sei. Pronto, então vamos dizer assim. As referências bibliográficas são as obras, ou os autores, que eu cito efetivamente nos meus artigos ou no meu trabalho, ok? São as minhas referências, as obras que eu cito efetivamente. A bibliografia é mais vasta que as referências bibliográficas. A bibliografia são todas as obras, para além daquelas que eu cito, são também outras que eu não cito, mas dizem respeito ao mesmo tema. Por isso, quando vocês estão a ler um artigo e chegam ao fim e o artigo diz referências bibliográficas ou references, significa que ali só podem estar aquelas obras que são efetivamente citadas ao longo do artigo. Esta é a diferença. Ok? E agora, para quem se estava a queixar dos orientadores, eu vou-vos mostrar... Sim. Só mais uma coisa. No nosso caso, então, vai ser referências bibliográficas, né? Sim, não, sim. Não bibliografia, senão eu vou relatar tudo que eu li, não, né? Só referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Pronto, agora vou-vos mostrar uma coisa. Vou-vos... Pronto. Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho andado a fazer. Reconhecem isto? Conhecem esta folha Excel? Há aqui alguma coisa, sobretudo para os alunos do primeiro ano. São aqueles que estão aqui a queixar que não têm orientadores. Então, neste momento, eu estou à procura de orientadores. Todos os que estão aqui a verde já têm orientador confirmado. Ok? Aqui há alguns que ainda estou à espera de resposta. Portanto, escutei aqui os pontos de interrogação. Eu já perguntei se poderiam ser... Ai, o que é essa porcaria? Desculpem lá. Mas... Ai, este meu monitor, ele vai desligar-se. Não sei porquê. Esperem aí, eu tenho que parar isto para poder chegar aqui. Pode desligar. Ok. Pronto. Esse já resolveu o problema. Oh, meu Deus, o que é que eu fiz agora? Ok, pronto. Então, para os alunos do primeiro ano, praticamente todos eu já encontrei aqui orientadores. Eu estou só à espera da resposta daqueles que faltam. Eu espero que até meados desta semana eu consiga encontrar. E então, nessa altura, eu irei pôr em contacto os orientadores e os orientantes. Vou mandar esta folha para todos, para que vocês possam começar a dialogar, ok? Portanto, até ao final desta semana, todos os alunos vão ter orientador. Aliás, eu vou ver se... Eu penso que até terça-feira, alguns daqueles que aqui estão já me vão dar também uma resposta. E eu, logo que possível, eu vou tornar pública esta folha e vocês podem já começar a falar com os orientadores. Os que estão aqui a ver já receberam a vossa
proposta, a tal folha inicial que vocês mandaram com o tema. E eles analisaram, viram que estava dentro do seu âmbito e que era do seu interesse e que, portanto, estão interessados em orientar-vos, porque faz parte, enfim, é do interesse deles, não é? É a investigação que eles estão a fazer dentro daquela área. Ok? Portanto, rapidamente vocês poderão entrar em contacto com os orientadores para começarem, enfim, a trocar e-mails e a ver que bibliografia devem usar, etc. Está bem? Isto para vos deixar mais sossegados. Ok? Pronto, eu estou só à espera de ver se consigo colocar aqui tudo a verde. Mas já faltam pouquinhos. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isto? Não? Ok, então se não há dúvidas, eu tenho mais alguma matéria para dar. Então vamos lá aqui. Oi, professora. Sim, diga lá. Só para registrar que a gente teve uma conversa antes. E aí, então, a senhora pode passar as datas para dar a devolutiva para nós do que a gente encaminhou para a senhora, é isso? Não percebi. Ouvi mal, ouvi mal. Agora, melhorou? Sim. Então. Aquela conversinha que a gente teve lá no início, antes do pessoal entrar. Sim. A senhora passar para a gente a previsão de quando que a senhora ia dar o feedback tanto do projeto quanto do artigo. Ok, pronto. Então é assim. Alunos do segundo ano já estão a receber, já começaram a receber hoje o feedback sobre o artigo. Ok? Alunos do primeiro ano, eu espero que até quarta-feira vocês tenham o feedback sobre o artigo, sobre aquilo que fizeram até este momento. E, portanto, o artigo fica desta forma arrumado. Quanto à dissertação, os prazos são dia 10 de dezembro e dia 20 de dezembro. Portanto, eu dia 10 começo a ver as propostas de dissertação, procurarei ir dando feedback. Não vai ser tão rápido, porque enquanto que nos artigos eu tenho 10 artigos numa turma, na dissertação eu tenho 30 dissertações por turma, portanto é 3 vezes mais e imagino que os textos sejam mais longos, portanto vai-me demorar um bocadinho mais, mas vou ver se mal vocês entregam e eu começo a corrigir. Portanto, mas hoje fica o artigo feito para os alunos do segundo ano e até quarta fica o artigo para os alunos do primeiro ano. Professora? Sim. Uma dúvida, Márcio, segundo ano. Sim. Teria como só dar uma explicada aí, o que seria esse enquadramento teórico? Ok, o enquadramento teórico. Então é assim, quando vocês escolhem um tema, esse enquadramento teórico está... eu penso que aquilo que me está a falar, ou ele está relacionado com a introdução, ou está relacionado com a revisão da literatura. Portanto, eu não sei onde é que viu o enquadramento teórico, mas ele pode estar relacionado com as duas coisas. Vamos falar sobre a introdução. Eu vou repetir, eu já disse isto algumas vezes, mas eu vou repetir isto até à exaustão. Vocês têm um tema que acham que é interessante, mas o facto de acharem que o tema é interessante não significa que ele seja interessante. Vocês acham que é interessante para vocês, mas vocês têm que me mostrar que o vosso tema, o vosso tópico, também é interessante para o mundo, ok? Portanto, dizer que querem estudar a colocação dos caixotes do lixo na rua da cidade onde vocês moram, isto não tem interesse nenhum, porque é
uma coisa só vossa, ok? É uma coisa local, é uma coisa pontual dos moradores daquela rua. Vocês, quando escolhem um tema, têm que mostrar que esse tema tem interesse e relevância para o mundo. E como é que vocês fazem isso? Fazendo um enquadramento, uma contextualização do tema que vocês querem estudar. E isto acontece na introdução do tema. Portanto, não adianta começar uma introdução por dizer: este artigo vai tratar da análise das abordagens pedagógicas utilizadas no mestrado de assessoria, no ano de 2017. Isto não é nada. Ok? E eu até posso querer falar sobre as abordagens pedagógicas, mas eu nunca posso entrar desta forma no tema, porque o meu leitor não está receptivo para isto. Eu tenho que introduzir o tema de uma forma indireta, apresentando-lhe argumentos que ele não possa contrariar. Pronto, eu introduzi aqui uma coisa que é a comunicação indireta. Também poderia ser a comunicação direta. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu sei que o meu leitor não está receptivo, ou não percebe do tema, ou não sabe sequer sobre o que é que aquilo vai tratar, eu não posso entrar desta forma no assunto. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho primeiro que lhe mostrar que as abordagens pedagógicas são importantes e que existem novas abordagens pedagógicas e que estas abordagens pedagógicas até podem trazer ou implicar mais sucesso para os alunos, porque eles aprendem melhor, estão mais motivados, estão mais atentos, faz com que os alunos desenvolvam outras competências, outras capacidades e que por isso é necessário estudar a utilização destas abordagens pedagógicas. E então, para fazer isso, e uma vez que a turma de mestrado de assessoria é uma turma especial, com características diferentes, seria interessante ver se estas abordagens pedagógicas também têm impacto positivo neste tipo de alunos. Então, assim sendo, este trabalho terá como objetivo avaliar a utilização das abordagens pedagógicas com estes alunos. Estão a perceber? Eu estou a contar uma história. Fiz um enquadramento teórico, fui ler coisas sobre abordagens pedagógicas, fui ler coisas que ligavam as abordagens pedagógicas ao sucesso dos alunos e depois, só depois é que eu mostro que eu quero estudar estas abordagens pedagógicas com estes alunos, com esta turma, porque existem determinadas características que fazem com que estes alunos sejam especiais e diferentes e que eu quero estudá-los por causa disso. Ok? Portanto, eu antes de entrar e apresentar o trabalho propriamente dito, eu tive que explicar o contexto em que ele surge, tive que o justificar e só depois é que eu refiro qual é o problema ou quais são os objetivos que eu pretendo atingir com o meu estudo. Percebem? E desta forma o leitor fica receptivo, fica interessado em relação àquilo que eu vou apresentar. Ok? Isto é o enquadramento teórico na introdução. Entretanto, eu já apresentei ou já justifiquei o meu tema na introdução. Quando eu passo para a revisão da literatura, eu vou ter que ir aprofundar aquilo que eu referi na minha introdução. Se eu estou a falar em abordagens pedagógicas, então agora, na revisão da literatura, eu vou detalhar, dissecar em profundidade o que é que eu entendo por abordagens pedagógicas, quais são estas abordagens pedagógicas, de que forma é que elas devem ser utilizadas na sala de aula, quais são os benefícios e inconvenientes, quais são os obstáculos para as implementar, como é que eu posso observar os efeitos nos alunos, etc, etc, etc. Portanto, mas eu vou usar isto que eu apresentei na introdução e na revisão da literatura eu vou aprofundar todos estes aspectos atrás enunciados. E isto também pode ser considerado um enquadramento teórico. Eu viria mais um enquadramento teórico numa introdução
e depois na revisão da literatura a explanação, a exploração em profundidade dos conceitos que eu identifiquei na primeira parte do trabalho. Não sei se fui clara o suficiente. Perceberam? Já que estamos a falar sobre enquadramento teórico, e hoje estou a ver que a amostragem vai ficar para outro dia, já que estamos a falar em enquadramento teórico, eu vou voltar aos artigos que eu tenho estado a ler. Como eu referi num dos e-mails, a semana passada, talvez, eu não fui clara o suficiente sobre a primeira e a segunda entrega. Vocês já começaram na terceira entrega, agora na revisão da literatura, a alterar a forma como estavam a fazer o trabalho. Portanto, agora na revisão da literatura eu já tive textos que são o fruto de esforço e de leituras. Eu já consegui identificar isso. E até já tive algumas revisões de literatura bastante interessantes. Praticamente todas estão positivas, há uma ou outra pronto, que não está assim tão bem por causa de tal problema do mero trabalho de processamento de texto, pronto, mas já foram melhorando. Agora, eu também notei em algumas revisões de literatura, em 2 ou 3 talvez, que a primeira parte da revisão da literatura me parecia mais adequada para a introdução ao artigo do que propriamente para a revisão da literatura. Eu também senti isso. Eu comecei a ler a revisão da literatura e alguns de vocês estavam mais a fazer o tal enquadramento teórico e a apresentar os objetivos do estudo, o que é que vocês pretendiam com aquele trabalho, do que propriamente a entrar em detalhe e em profundidade nos conceitos que estavam a ser estudados. Eu peço que esses alunos que receberam esses comentários, depois que vejam e se conseguem perceber aquilo que eu senti. Portanto, e neste caso, essa parte de texto deverá ser movida da revisão da literatura e ser colocada na introdução ao trabalho. E porquê é que eu acho que isto aconteceu? Falha minha, porque vos induzi em erro ao dizer que aquelas folhinhas que vocês tinham preenchido aqui nas aulas presenciais, que seria o equivalente àquilo que vocês deveriam colocar nestas entregas, e esqueci-me, ou pronto, não fui claro o suficiente, de vos mostrar, ok, na primeira entrega o tema já seria para vocês começarem a fazer o enquadramento, a tal introdução, que no desenho da investigação, que deveriam já, tendo em conta os vossos objetivos ou as vossas questões de investigação, delinear de que forma é que vocês iriam atingir esses objetivos e responder às questões de investigação, e como isso não foi feito anteriormente, eu presumo que agora na revisão da literatura, mesmo sem vocês darem conta, vocês estão a sentir necessidade de justificar e de enquadrar o vosso tema. Ok, se é dessa forma, se é por causa disso, eu percebo. E neste caso, ou quer seja num caso, quer seja no outro, vocês depois devem ver então se essa parte de texto que está na revisão da literatura, se não deve passar toda para a parte da introdução. Ok? Portanto, este era mais um aspecto a referir. Há mais dúvidas? Isto hoje parece mais uma aula de dúvidas do que aula de matéria, mas eu acho que também era importante esclarecer estes aspectos todos para vocês não estarem a continuar a desenvolver o trabalho, até porque eu acho que é mais importante isto do que propriamente as técnicas de amostragem, porque eu acho que em nenhum dos casos que eu aqui tenho, vocês irão utilizar técnicas de amostragem rigorosas, portanto também não é extremamente importante estar aqui a referir as técnicas de amostragem. Há mais dúvidas?
A gente vai ficar só nas dúvidas, então vou perguntar. A professora, no meu projeto, eu tenho a impressão de que eu não vou encontrar literatura. Não vou encontrar muita coisa que fale sobre isso, porque eu acho que eu vou pesquisar uma coisa assim que talvez não tenha sido pesquisado exatamente, propriamente aquilo que eu quero pesquisar. Aline, qual é o seu tema? Eu quero saber por que não existem concursos na área de secretariado aqui no Mato Grosso do Sul. Ok. Ok. Não encontra muita coisa, mas não faz mal que não encontre muita coisa. Não há problema. Aquilo que vai ter que fazer, portanto, é na área de secretariado dentro dos institutos federais ou é dentro... Não, vou pesquisar vários órgãos públicos, tanto no município quanto no estado. Ok. E existe a figura como é que isto se chama? Na lei, quando estamos a falar nas várias categorias de pessoas, existe a figura do secretário, do secretariado? Então, o secretariado ele tem uma lei específica, que foi a lei da criação do secretariado, né? Então, nela, por exemplo, tem as atribuições que o secretário desenvolve enquanto profissional. E aí, essa é uma das coisas que eu quero pesquisar. Se existem profissionais atuando naquelas atribuições que não sejam secretários, formados com formação. Eu digo os secretários com formação em nível superior ou em nível técnico. Pronto, mas então, vamos ver. Tem a lei que diz que cria a posição de secretário, tem os organismos públicos que vão ter no seu organigrama a posição de secretário. Essa provavelmente será uma posição, não haverá muitos secretários num organismo público. Por exemplo, eu estou a ver que no SCAP temos um secretário e esse secretário acompanha, ou se for por concurso, o secretário pode, se é só um lugar de secretário e o secretário e esse lugar for ocupado por concurso e a pessoa que ocupar esse concurso, vamos supor que tenha à volta de 35 anos, provavelmente vai ficar 30 anos nessa posição de secretário. E, portanto, só daqui a 30 anos é que volta a haver novo concurso, não é? Pronto. Portanto, isso pode ser uma explicação. Agora, vai verificar se isto é assim ou não. E até vai ser interessante saber qual é o perfil dessa pessoa que ocupa o lugar de secretário nesse organismo público. Qual é a sua formação de base, como é que ele se preparou. Pronto, tem as atribuições que são dadas na lei, mas depois na prática, é efetivamente isso que ele faz? Ou faz mais, ou faz menos? E a sua preparação de base? Ele vinha da área da gestão, da área da economia, da área da engenharia? Não sei, não é? Não sei. Ou até na área da administração? Não sei. Portanto, vai verificar isso. E eu acho que isso pode ser importante. E se for uma área onde não exista nada ainda, então a Aline, o seu contributo vai ser, se não existe nada, a Aline está aqui a contribuir para alguma coisa. Portanto, acho que é sempre um contributo positivo. Certo. Na verdade, isso também é uma das variáveis, talvez nasça aí, por conta de nós não termos um conselho nacional de secretários. Então, o conselho é que regularia essas funções dentro das instituições, tanto faz quanto as públicas quanto as privadas. Mas o conselho é quem faria essa análise, essa fiscalização, se essas pessoas que estão atuando como secretários têm a graduação conforme a lei exige ou não tem. O secretário de por exemplo. Sim. Olina, mas atenção que no Brasil existe uma associação de secretários profissionais, eu não sei como é que se chama, mas eu sei que existe. Pronto. Portanto, também terá que falar com eles e ver o que é que eles já têm. E sei também que existe um centro de investigação sobre secretariado. Ok? Sim, eu
tenho contato com o grupo e na Federação Nacional também a gente o meu tema também foi bem recebido por eles. Pronto, então ponha-se em articulação com eles, veja o que é que eles estão a fazer, vá acompanhando os trabalhos que eles têm estado a desenvolver, porque isso depois vai ser importante também para o seu trabalho. Aliás, eu sei que esse centro de investigação, eles têm um congresso, eu penso que é de 2 em 2 anos, têm atas. Participa? Pronto, então já sabem, estou a dizer estas coisas todas, já sabe mais do que eu, não é? Eles têm as atas dos trabalhos, têm os artigos publicados, é uma questão de ir vendo se não aparecem coisas também sobre essa área. Certo. Ok. Muito obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Professora, a Gabriela, primeiro ano. Ok. Só uma dúvida. O meu tema de investigação vai ser com relação aos egressos, né? Traçar o perfil dos egressos de uma turma em específico do Instituto Federal que ainda não tem esse trabalho. Mas, assim, tem um setor em específico que já iniciou esse trabalho e vai aplicar questionários, porque é um trabalho do setor realmente, né? Esse acompanhamento dos egressos está iniciando agora e até eu começar a fazer realmente a dissertação, eles já vão ter aplicado esses questionários. Como seria assim? Eu vou pegar dados desses questionários e também vou escolher um quantitativo X de estudantes, egressos, né, ex-alunos de uma turma para fazer entrevistas. Como que seria essa citação do método? Ele seria qualitativo e aí esses dados que eu vou colher do questionário seria referência? Como que funciona isso? Pronto, daquilo que eu esteve a dizer, se eu entendi bem, vai utilizar questionários e depois vai conversar com os alunos, é isso? Isso. Pronto, então é uma abordagem mista. Tá. Qualitativa e quantitativa. Mesmo que o questionário não tenha sido passado por si, mas o questionário existe, foi desenvolvido e, portanto, vai utilizar os dados recolhidos por esse questionário. Agora, quando estiver a descrever a sua metodologia, vai ter que dizer, como não vai fazer tudo ao mesmo tempo, vai ter que dizer primeiro, vai ter uma primeira fase e vai ter uma segunda fase. Mas mais do que isso, antes disso, vai ter que identificar quais são as perguntas a que quer ver respondidas com o questionário e com as entrevistas. Isto é, eu aqui estou a partir do fim para o princípio, mas idealmente tem que ser do princípio para o fim, ok? Não sei se me fiz entender, mas quando pegar nos questionários é para ver alguma coisa, é para responder a uma pergunta, não é? O resultado do questionário vai usá-lo para responder a uma pergunta. E neste momento aquilo que eu lhe estou a perguntar, ou que vá pensar, não é? É qual é a pergunta a que quer responder com os dados do questionário. Ok? E depois vai fazer entrevistas. E aquilo que eu lhe pergunto é, o que é que quer saber com as entrevistas? Portanto, temos aqui duas perguntas. A pergunta que vai responder com os questionários e a pergunta que vai responder com as entrevistas. Quando estiverem a fazer a apresentação do desenho da vossa investigação, e aquilo que estou a dizer aqui para esta colega é igual para todos. Portanto, quando vocês estão a fazer a apresentação do desenho da vossa investigação, vocês devem começar por enunciar o que é que vocês pretendem fazer ou as perguntas às quais querem ver respondidas. Portanto, tem a pergunta A ou a pergunta 1 e a pergunta 2 e dizem, ok, o objetivo do meu trabalho é responder à pergunta 1 e à pergunta 2. A pergunta 1, como se pode ver, ela deverá ser respondida através de questionário. Portanto, e o questionário deverá contemplar estas partes assim, assim. Portanto, porque eu vou utilizar ou vou querer ver este conceito e este conceito. A pergunta 2 já não pode ser respondida através de questionário, mas para isso o meu objetivo é perceber em profundidade
quais são as ideias destes alunos, então eu irei proceder a entrevistas. Irei selecionar irei selecionar 10 alunos e irei falar com estes 10 alunos. Portanto, parto das minhas perguntas, parto dos meus objetivos iniciais e vou construir o meu desenho de investigação para responder às minhas perguntas iniciais. Ok? Quando eu estiver a falar sobre desenho de investigação, eu posso dizer, inclusive, que este trabalho vai passar por 2 fases. Uma primeira fase para responder à pergunta 1, e então a pergunta 1 será respondida através de questionário, e explico tudo o que diga respeito ao questionário, como é que eu desenvolvi o questionário, que perguntas tem o questionário, como é que o questionário foi administrado, qual é a população, como é que eu identifiquei a amostra, então aqui já teria necessidade da amostra, não é? Etc. E depois digo fase 2. Na fase 2, os meus objetivos são, ou as minhas perguntas são. E para responder a estas perguntas, ou atingir estes objetivos, eu vou então desenvolver, portanto, fazer entrevistas com 10 alunos selecionados. Para as entrevistas elaborei o seguinte guião e vou contar tudo o que diga respeito às entrevistas. Portanto, pergunta 1, pergunta 2, fase 1, fase 2 e vou explicar tudo o que diz respeito à fase 1 e à fase 2. Isto no desenho da investigação, no capítulo do desenho ou da secção desenho de investigação. E ainda não entrei na apresentação dos resultados. Posso utilizar dados que sejam provenientes de questionários que foram administrados por outros, mas que eu vou utilizar os dados ou os resultados desses questionários. Mas claro, tenho sempre que explicar como é que o questionário foi desenvolvido, como é que aconteceu, porque é que ele tem aquelas partes, etc. Ok, acho que eu entendi. Na hora que eu for fazer, eu vou ficar com dúvida. Obrigada. Há mais alguma dúvida? Parece que não há. Pronto, então se não há mais dúvidas, eu vou deixar-vos. Vocês ainda não jantaram, pois não? Deve estar na hora de jantar aí. Pronto. Mato Grosso é 19h43. Então já está na hora de jantar, já estão atrasados. Pronto. Quando é que está marcada a nossa próxima reunião? Eu não tenho aqui o meu Moodle aberto, que eu tive que fechar tudo por causa das mensagens que continuam a cair. Eu tive que fechar tudo. Segundo ano é dia 10, professor. Dia 10? Então é 2 uma semana. Pronto. É no próximo domingo, ok? E eu no próximo domingo eu acho que já temos tudo corrigido e vocês já estão a começar a entregar as primeiras versões das propostas de dissertação. Ok? Pronto, e então, se não há mais nada, eu despeço-me, desejando-vos a continuação do bom domingo, o resto do domingo e de uma excelente semana de trabalho. Muita energia, hein? Ah lá, não podem esmorecer. Está bem? Pá, eu estou sempre aqui deste lado, à distância de um e-mail. Às vezes atraso mais um bocadito, mas pronto, agora estou por aqui, não vou para fora e, portanto, será sempre mais rápido responder às vossas dúvidas. Está bem? Está bem. Tá, continuação de bom trabalho. E boa noite a todos. Boa noite, boa semana para todos. Boa noite, professora. Obrigado. Deus, boa noite. Boa noite a todos. Boa semana.